Fala traders! E aí pessoal? Como é que estamos hoje? Todo mundo tranquilo? Como é que estamos indo essa semana? Ontem foi um dia que eu não consegui tempo para gravar, né? Foi uma correria. Cheguei em casa muito tarde e tudo mais. Mas enfim, coloquei lá no Instagram o resultado, né? E digamos assim, a avaliação candle a candle do dia de ontem. Então hoje a gente vai fazer a avaliação, a análise de ontem e já vamos fazer a análise de hoje também. Tá? Hoje foi assim um dia super tranquilo, né? Foi de boa. E o dia de ontem também, aparentemente, né? Não foi tão complicado. Certo? Vamos dar uma olhadinha então no gráfico, vamos dar uma olhadinha como é que foi ontem. Ó, esse aqui é o dia de hoje e esse aqui o dia de ontem no índice, ok? Eu deixei anotado, deixa eu pegar aqui, ó, eu deixei anotado aqui, né? Para quem não viu, eu coloquei aqui, ó. Deixa eu botar essa tela para lá. Deixa eu só minimizar ela mais fácil para não ficar aparecendo aqui. Beleza. Então aqui no nosso canal do Instagram, eu coloquei aqui, ó, dia 13 de julho. Quem não viu, né? Tá lá. Botei o resumo de ontem. O que foi cada candle, tá? Eu achei mais fácil, até depois queria que vocês me comentassem o que vocês acham, se ficou interessante assim, se quer que continue mandando assim lá no Instagram também e tudo mais, né? Mas enfim, como eu tava sem tempo, não consegui sentar para gravar, ia ficar muito tarde, acabou não valendo a pena. Então vamos lá, eu vou deixar aqui a colinha e aí vocês abram aí, se for o caso, para acompanhar, e aí eu vou olhando aqui na cola o que foi cada um, tá? Até para não fugir do que eu comentei também, tá? Então vamos lá. Dia de ontem, dia 13. O que foi lá? O resumo do dia 13, mini índice. Candle 18 protegeu. Então aqui foi tranquilaço, né? Desceu, subiu, desceu, deu uma entrada e aqui nós entramos e ele bateu 279 pontos. Aqui então é uma entrada protegida, né? Bateu 115 pontos, já protege no 0 a 0, andou mais um pouquinho, deu para tirar aí uns 100, 150 pontos, deu para tirar. Tá? Lembrando que quando é a entrada protegida eu não registro, tá? Eu não contabilizo. Tá? Não vai para as minhas estatísticas. Nas estatísticas é só quando bate o gain 100%, né? Ou bate o loss. E aí sim eu registro. Mas quando é uma entrada protegida que ele foi protegendo e não bateu lá os 500 pontos, mas tu saiu com 300 pontos, essa aí eu não registro, tá? Só para lembrar. Então aqui é a primeira oportunidade, né? Essa daqui. Saímos protegido. Na segunda oportunidade, que andou 24, olha lá o que eu coloquei, também protegeu. Aqui também foi bem tranquilo, né? Olha lá, entrando aqui, saiu ali, deu 150 pontos praticamente, protegeu também. Era uma entrada válida também, tá? Lembrando, né? Quem ainda não viu, quem ainda não pegou a imagem, eu deixei aqui, ó, separado para vocês, ó, tá lá no Instagram também. Recomendo que vocês façam um print dessa foto, porque eu vou mudar ela hoje, porque eu fiz só uns ajustezinhos simples, ó. Eu coloquei esse risquinho aqui que não tinha, tá? Porque o pessoal tava na dúvida, né? Por exemplo, antes não tinha esse risquinho aqui, era só reto, né? Só uma queda. E aí o pessoal perguntava assim, mas ele tá vindo daqui de cima ou ele tá vindo daqui de baixo, entendeu? Ficava uma certa dúvida. Então com esse risquinho aqui dá para entender bem que não tem nada em cima. Não tem nada em cima. Então o preço ele pode estar vindo aqui de baixo ou ele pode estar vindo de lado, mas ele não pode estar vindo daqui de cima, certo? Então por isso tem esse risquinho aqui. Ele parte daqui. Agora o que tem daqui antes dele ou é lateral ou é vindo de baixo, ok? Então, e outra,
eu inseri uma entrada arriscada a mais. Antes eram 3 entradas arriscadas e agora são 4. Que na realidade é essa daqui, ó. Se eu não me engano foi essa daqui que eu coloquei a mais, tá? Então eu vou deixar, eu vou apagar novamente aqui, tem lá no Instagram, vou recolocar essas daqui atualizadas, aí depois do vídeo vocês vão lá e façam uma cópia, dê um print, ou dá um print nessa tela aí de agora, essa daqui é as de compra, depois temos essa aqui de venda, ó, e aí dá um print aí para vocês, salvem, e aí a gente vai sempre, toda vez que der entrada, nós vamos analisar se a entrada que deu está de acordo com os nossos padrões, tá? É mais uma forma de facilitar o entendimento e fazer com que fique mais assertivo as nossas entradas. Tudo que for dentro desses padrões clássicos pode entrar tranquilo. Independente se vai dar gain ou se vai dar loss, tá? Sempre não quer dizer que só porque é uma entrada clássica que vai dar gain, não. Mas as chances são maiores, tá? Pode entrar nas entradas arriscadas? Pode também. As chances são um pouquinho menores, mas também pode pagar, pode dar gain também. E também pode dar loss, tá? Então, fiquem sempre atentos a esses padrões, ok? Então, se vocês forem ver lá, nesses 2 candles aqui que a gente teve, né? Ó, desceu, subiu e deu uma entrada. Aqui, ó, desceu, subiu, deu uma entrada. E aí depois ele deu mais uma outra entrada, se tornando uma clássica, né? Ó, desceu, subiu, ó, desceu, subiu e deu entrada. Tá? Então, primeiro foi esse modelo aqui, esse padrão, depois foi o outro padrão. Muito tranquilo. Ok? Depois, dando sequência... Opa, o que eu fiz aqui, gente? Aqui. Dando sequência, nós tivemos essa entrada aqui agora. Qual é o movimento que o 54 faz? Ele faz esse movimento, esse e esse. E se a gente for olhar lá no nosso padrão de venda, ele faz exatamente esse movimento aqui, certo? Olha lá. Sobe, desce e no final do movimento ele dá uma entradinha. Sendo que essa descida aqui ele rompe o preço anterior que não tem nada embaixo. Então olha lá, ele desceu, rompeu o preço anterior ali e no final do movimento ele deu uma entrada, certo? Então aqui para o Candle 54 é este padrão aqui. Aí que vem o problema. A próxima entrada, essa daqui, 58, ela forma exatamente o mesmo padrão. Que é esse aqui, esse aqui e uma entradinha no final do movimento. Não é o mesmo? Ó, vamos colocar aqui, ó. É o mesmo, né? Subiu, desceu, rompendo o preço, dá uma subidinha e dá uma entrada. Desceu, subiu, desceu, rompendo o preço ali, dá uma subidinha e dá uma entrada. O que é o problema? Aqui ficou conectado um movimento no outro movimento, tá? Um padrão dentro do outro padrão. Então, quando dá situações assim, não é interessante vocês fazerem essa avaliação, porque aqui teve uma entrada, então tu não pega o movimento todo, tá? Se resolver pegar o movimento todo, é interessante que ele seja um movimento de uma entrada clássica. Por exemplo, né? Assim, ó. Deu aqui, tá? E aí isso é uma sequência. Aí deu uma entrada aqui. Aí tu vai descer, vai subir, aí deu outra entrada aqui. Aí tu vai aproveitar o mesmo, tu vai fazer uma análise do mesmo movimento, porque é uma estrutura de entrada clássica. Aí depois ele deu uma outra entrada aqui. Aí tu vai analisar essa estrutura aqui, né, de descer, subir, descer. Tu vai analisar, tá correto isso. Mas por que tu entraria nessa opção? Por causa da estrutura, ela te favorece, ela é uma estrutura clássica. Então a chance aqui é maior. Agora, nesse caso aqui, o que aconteceu? Nós tivemos isso, aqui já é uma estrutura arriscada, né? Ó, ele fez isso, ó.
aqui deu uma entrada. Aí aqui é uma estrutura arriscada. Beleza, entramos, saiu protegido. Aí nessa mesma perna aqui, que já era arriscada, ele deu uma outra sequência, fez aqui e deu de novo. Deu o mesmo movimento. Então aqui é um arriscado ao quadrado, é o dobro do arriscado. Porque tu já estava numa estrutura arriscada, aí tu já saiu protegido, já não teve gain, e aí tu aproveitou essa mesma estrutura que era arriscada e deu outra estrutura arriscada, praticamente uma dentro da outra, que foi o que aconteceu aqui, tá? Então aqui deu o desenho é o mesmo desenho de uma estrutura arriscada. Só que uma dessas pernadas aqui, essa pernada, já era uma pernada de uma estrutura arriscada. Então, as chances são muito grandes de não dar pelo menos uma proteção, tá? Então é por isso que é fora do padrão. Só que aqui, né, precisa um pouco mais de tempo, um pouco mais de tempo de tela para não entrar nessas questões. Isso vocês vão pegando conforme vai passando o tempo. Não estou dizendo que não é para aproveitar a pernada anterior. Ó o exemplo que eu dei aqui, ó. Tu vai sempre utilizar a pernada anterior, mesmo que a pernada anterior tenha dado uma entrada. Só que se a entrada, a pernada anterior que deu uma entrada foi uma entrada clássica, é melhor. Se é uma entrada arriscada e tu tá tendo outra entrada arriscada em cima da entrada arriscada que tu já teve antes, fica uma coisa meio complicada, entende? Então é como se estivesse forçando a barra. Já te dei uma oportunidade arriscada. Não pagou o gain, deu uma proteção. E aí agora eu te dou outra entrada arriscada, é meio complicado, né? Então é essa a linha de raciocínio, tá? Então por isso que eu coloquei ali que é uma entrada fora do padrão. A ideia era justamente que a gente pudesse conversar sobre essas situações. Então mais adiante, fica sempre esperto nisso. Toda vez que ele der uma entrada e logo em seguida der outra entrada, tu vai utilizar a pernada anterior que deu a entrada para fazer a tua análise da entrada atual. Só que tem que ser uma entrada clássica para te deixar um pouco mais tranquilo. O exemplo clássico é esse aqui que eu te dei, ó. Nesse exemplo aqui. Deu uma entrada aqui, aí essa aqui é uma pernada. Beleza, aí quando deu outra entrada aqui, tu vai usar essa pernada agora aqui, né? Essa e essa. Depois deu essa entrada aqui, tu vai usar qual pernada? Essa e essa. Então tu vai aproveitar as pernadas que deram outras entradas também. Eu acho que ficou claro, tá? Eu acho que deu para entender o meu raciocínio, tá? Se você não entendeu, se ficou um pouco complexo, manda uma mensagem aí, deixa um comentário, manda um e-mail, faz sinal de fumaça, eu faço um vídeo novamente, a gente faz mais exemplos sobre isso, tá? Mas a ideia é que essa entrada aqui, 58, era uma entrada fora do padrão, tá bom? Vamos lá, dando sequência então. Próximo candle é o candle 97. O que eu coloquei lá no... Ó, pra quem não viu ainda, eu tô acompanhando o que eu coloquei lá no post do Instagram, tá? Do dia 13 de julho, eu não fiz a gravação, eu coloquei toda a análise lá no Insta, dentro do post. Então, se você não leu o post, dá uma olhada lá, tá aqui, ó. Então, agora nós estamos no candle 97. Entrada muito próxima da linha de ouro, deu loss para quem entrou, certo? Agora, olha, o que eu já falei em outros vídeos. Por isso que é interessante vocês assistirem o vídeo sempre até o fim, porque às vezes a dica fica no final. Quando tá aqui a linha de ouro, é o nosso divisor de águas, né? Então nós temos tudo que trabalha, o preço que está acima da linha de ouro, a gente sempre vai pensar em compras. Quando o preço estiver abaixo da linha de ouro, a gente sempre vai pensar em vendas. Agora, se nós temos essa divisão aqui, daqui para cima a gente pensa em compras, daqui para baixo a gente pensa em vendas, e quando o preço está exatamente aqui, a gente faz o quê? A gente não pensa, né? A gente não opera, não faz nada, porque o preço ele está muito rente na divisão ali, né? Na fronteira, ele não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro. Então quando o preço está ali,
tu pode entrar, não tem problema, mas é arriscado, mais arriscado ainda do que já é normalmente, tá? Então esse dali poderia ter entrado, poderia ter entrado. Quem entrou deu loss, infelizmente, certo? Outro detalhe aqui, né? Como é que é o desenho dessa aqui? É assim, ó, sobe, desce, dá uma subidinha e dá uma entrada. Qual é o desenho que a gente tem disso? Olha lá. Qual é o desenho? É exatamente esse aqui, né? Sobe, desce rompendo ali o fundo, dá uma entradinha e vai. E o que está escrito em letras garrafais aqui, ó? Entradas arriscadas, tá? Então, assim, já é uma entrada arriscada. Tu já está na fronteira ali, em cima da linha de ouro. O que mais que tu quer que o gráfico pisque para ti ali dizendo não entra porque aqui é perigoso. Então tem que estar atento a esses sinais, tá? Vamos lá. Depois o último do dia, tá? O último do dia foi o Candle 105. Aí assim, ó, o que a gente vai ter? Nós tivemos então aqui, ó, esse candle aqui, 105. Qual é o movimento que ele fez? Ele fez isso aqui, deu uma entradinha, deu uma subidinha e deu uma entrada. Vamos dar uma olhada lá nos nossos padrões. O que nós temos aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, colocar mais para cima. Aí, agora sim. Ó, mesma coisa que esse modelo aqui, ó, tá vendo? Ó? O preço tá na base, tá ali embaixo, ele subiu um determinado ponto, desceu, não rompeu o preço de baixo, deu uma subidinha e caiu. Olha aqui, o que aconteceu? Subiu, desceu, no mesmo alinhamento do preço anterior, deu uma subidinha e caiu. O que é isso daí? É uma entrada arriscada. Olha lá, entrada arriscada. Ah, não devo entrar. Não deve entrar. Ele está próximo da linha de ouro. Está próximo da linha de ouro. Então aqui é uma entrada arriscada ao quadrado. E só que agora apagou. Nesse aqui era a mesma situação, era uma entrada arriscada, próximo da linha de ouro. A gente não entrou, ou quem entrou levou loss. Digamos que você tenha entrado, e aí deu loss. Beleza. Então se tu entrou aqui, e aí foi por isso que eu fiz o registro, tá? Se tu entrou no Candle 97 sendo uma entrada arriscada e estando junto da linha de ouro, então pela lógica tu tem que entrar também no Candle 105, que é a mesma situação. É uma entrada arriscada, como o Candle 97, e é uma entrada que está próximo da linha de ouro, como o Candle 97. Então se tu entrou aqui, tu tem que ter entrado ali, ok? Então eu fiz o registro, se vocês verem lá, né? Ó, se vocês forem ver lá, eu coloquei o registro que Candle 105 é uma entrada arriscada que deu gain. Então aqui eu contabilizei o gain do Candle 105 e contabilizei o loss do Candle 97, tá? Então um gain e um loss, certo? Muito bem, muito tranquilo. Vamos aproveitar e vamos dar sequência no índice, depois a gente vê o dólar, tá? E aí nós começamos o índice hoje, ó, 14 de julho. Vamos deixar mais para cá. Tivemos uma entrada aqui, Candle 21, que foi uma entrada muito fácil, muito tranquilo, porém eu não entrei, né? Por que eu não entrei? Eu deveria ter entrado, deveria. Depois eu fiquei me martirizando que eu deveria ter entrado, mas eu não entrei. Por que eu não entrei? Por causa disso, eu fiquei com medo disso. Muito longe da linha de ouro, tá? Eu pensei que ele não ia, que ele já estava longe demais e ia dar um loss aqui. E aí eu não entrei. Resolvi ficar de fora. O mercado foi lá, pagou, foi de boa, né? Pagou tranquilo. Olha aqui, ó, vamos aproximar. Entrando aqui no Candle 21,
pagou o nosso gain lá no candle 29. E percebe que não deu quase nada de calor, né? Quase nada. Olha aqui, ele deu uma subidinha aqui, depois deu uma descansadinha aqui e foi embora, tá? Dava para dar uma esticadinha um pouco mais? Dava, mas praticamente foi muito tranquilo pegar esse gain. Aí, olha o detalhe, tá? Então o candle 21 deu gain. Depois ele deu uma outra entrada, candle 34. A gente entra nesse candle 34, né? O que vocês acham? A gente entra no candle 34 ou não? Ó, vou botar aqui. Estamos avaliando esse cara aqui, tá? Então aqui, se eu já não entrei no candle 21, no meu caso, a minha avaliação, eu não entrei no candle 21 porque eu achei que ele estava muito longe da linha de ouro. Então, usando essa mesma lógica, eu também não vou entrar no candle 34. Ele está mais longe ainda, né? Mais longe ainda. Então eu preferi ficar de fora no candle 34. Qual é o padrão que ele fez aqui, né? Ele fez um padrão assim, 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 e depois ele deu uma entradinha. Então aqui nós temos um padrão clássico, padrão normal. Vamos ver aqui, ó. Subiu, desceu, subiu, desceu. Ó, subiu, desceu, subiu, desceu. Todos eles. Esse aqui rompendo o fundo anterior. Ó, rompendo o fundo anterior. A subidinha ali não rompeu o topo. Ó, mesma coisa aqui do que aqui. E deu uma entrada. Então era uma entrada clássica. Era uma entrada clássica. Porém, eu resolvi ficar de fora. Quem entrou, perdeu, deu loss? Não, não deu loss. Quem entrou, se entrou protegido, como eu recomendo sempre entrar protegido, olha lá, quem entrou aqui saiu na proteção, ó, 165 pontos, bateu 115 pontos, te trouxe para o 0 a 0, saiu protegido, então ficou muito tranquilo. Então as únicas duas entradas que teve hoje foram entradas que não deu calor, não deu medo, não deu nada, foi tranquilaço. E depois ele começou a voltar para perto da linha de ouro, tá? Então aí acabou o dia. Provavelmente amanhã ele deve dar mais uma quedinha, né? Já que ele começou a apertar uma força aqui de vendas, né? De repente quem não conseguiu realizar aqui, dá uma esticadinha amanhã um pouco mais para baixo. Mas eu ainda acredito que ele vai só corrigir um pouco o mercado amanhã, na minha opinião. Ele vai corrigir um pouco o mercado para baixo e depois ele deve voltar para próximo da linha de ouro, tá? É o que eu acredito para amanhã. Então vamos dar uma olhadinha agora no dólar, trocando aqui o layout para o dólar. Vamos dar uma olhada no dia de ontem, né? Que foi o que ficou faltando. O dia de ontem teve uma única entrada. E vamos ver ali qual foi o meu comentário. Ó, no dólar teve um loss. Faz parte. Porém, daria para evitar se analisar o fato de que houveram duas grandes quedas anteriormente, sendo ambas com mais de 40 pontos de queda livre. Certo? Então assim, ó, eu já falei em outros vídeos, a gente já fez outras análises, que quando tiver uma queda muito brusca, muito acentuada, e aí lá em um determinado ponto, depois de uma queda grandona, ele dá uma entrada, cara, não entra, fica de fora. Por quê? Essa queda pode ter sido alguma notícia, alguma coisa que aconteceu. Algo muito complicado, algum boom. Olha só um exemplo aqui, não é nem no dólar, vou mostrar um exemplo no mini índice que eu esqueci de mostrar. Mas olha só aqui, ó. Eu vou passar aqui para a tela para essa outra tela. É um gráfico limpo, sem nada, tá? Aqui é um gráfico de 1 minuto. Um gráfico de 1 minuto. Olha só uma situação que deu no dia de ontem. Ó, olha só isso aqui. Gráfico de 1 minuto, tá? O que é esse problema aqui, ó? Isso aqui. Sabe quanto? Isso aqui é um gráfico de 1 minuto. Ou seja, cada quadradinho desse aqui, cada candle desse é 1 minuto. E aí, acontecer isso aqui não é normal. Olha só o tamanho desse candle aqui. Deixa eu ver se eu pego de uma outra forma. Ó, vou pegar daqui de cima, tá vendo ali? Ó, pegar dali até lá. Ah, mas eu não quero que. Eu quero que ele fique assim, ó.
Vamos pegar assim, ó. Visualizem a linha horizontal, só para eu poder mostrar o tamanho do candle. Então eu estou pegando a partir daqui, tá? A partir daqui, isso, é isso que eu quero. Até lá, a linha horizontal, dêem uma olhada ali, ó. Ó, um único candle de apenas um mísero minuto, ou seja, dentro de 1 minuto, 60 segundos, o mercado despencou 1000 pontos no índice, em 60 segundos. Então, veja que isso são coisas que acontecem, é alguma notícia que explodiu, alguma notícia que saiu na TV, alguma informação bombástica, né? Então, isso faz com que repercute em todo o mercado. Por isso que tem que tomar cuidado. Vamos voltar lá para o nosso dólar, tá? E aí, o dólar ontem teve essas questões também. Ó, se vocês forem olhar, teve uma queda gigantesca, ó. Ele saiu lá de cima e caiu direto, ó. Brum, até aqui embaixo, ó. Numa queda só. Percebe que, olha só aqui, ó. Esse candle caiu, esse candle só caiu, esse aqui caiu, esse caiu, esse caiu e esse caiu. Nenhum deles deu um descanso. Todos eles ladeira abaixo. Somando todos esses candles, ó, pegando daqui de cima onde estava o preço até ali embaixo, deu 50 pontos. Então 50 pontos é uma queda muito brusca, é uma queda muito grande. E aí logo em seguida ele deu uma descansadinha, caiu mais um pouco, ó, caiu mais 20, 30 pontos. Aí deu uma descansadinha, ou seja, é o mercado tentando segurar, deu o estouro da boiada e o dólar está despencando e a galera está tentando segurar, fazendo os preços médios da vida, tentando não perder e botando, comprando e comprando, mas o mercado ele quer cair. E aí aqui é a galera tentando comprar para tentar não ficar com prejuízo tão gigante. Só que não deu, o mercado queria cair. Entendeu? O mercado queria cair. Então, olha só, ele tentou segurar e a galera, vamos cair. Tentou segurar e o povo falou, vamos cair. Aí, olha essa aqui, ó, ela caiu quanto? 62 pontos. 62 pontos. Gente, isso é uma queda gigantesca, muito grande. E todos eles também, ó. Nenhum deles deu descanso para cima. Todos vieram queda para baixo, queda, 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 queda. Todos eles caindo, com força para queda. Aqui embaixo a mesma coisa. Força, 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 tudo para baixo. Então não teve momento nenhum de descanso. E aí o malandro, o esperto, logo em seguida ele dá uma subidinha e aí te dá mais uma entrada. Aí te dá uma entrada, ó. Entra aí que agora é o momento de cair. Então, o que acontece? Ele já caiu um monte, tentou segurar, caiu mais um monte. Somando tudo aqui, quanto que ele caiu? Olha só, 98 pontos, quase 100 pontos. Isso aí dá R$1.000 se tu entrar com um mísero contrato. E aí depois ele sobe e te apresenta uma entrada de venda. Isso é o maior dos pega-ratão. Então assim, quem entrou aqui, né, precisa ficar muito mais esperto, tá? Precisa ficar muito mais esperto. Eu não ia contabilizar esse loss, não ia contabilizar, porque eu não acho justo contabilizar isso aqui. Mas, né, como nós estamos iniciando e como ele pintou e tudo mais, acabei contabilizando, tá? Então assim, mas jamais entraria nesse candle aqui, jamais. Depois dessa queda gigantesca, sendo que eu já falei, 2, 3 vídeos eu já falei sobre isso. E aí eu coloquei lá, ó, coloquei como dica. Ó, dica de ouro. Para o índice, se houver um movimento com mais de 1000 pontos e logo após der uma entrada, fica de fora. Para o dólar, se houver um movimento com mais de 40 pontos e logo depois der uma entrada, fica de fora também, tá? Então, de ontem é isso. Esses movimentos aqui gigantescos e depois te dar uma entrada, não vale a pena, tá? Tem que ficar de fora. Muito bem. Depois a gente teve o dia de hoje, né? Aí o dia de hoje foi, né, uma graça. Olha só o que aconteceu aqui no dia de hoje.
Primeira operação do dólar foi esse que andou aqui, que andou 14. Então o preço fez isso e depois deu uma entrada. Vamos dar uma olhada aqui no nosso padrão. Opa, esse aqui é o de venda. A minha gripe ainda não está 100%. Ó, padrão de compra. Nós temos então esse cara em algum lugar aqui. Ah, ele acho que ele ficou faltando um desenho aqui, né? Ó, botei ele muito para cá. O padrão é esse, ele subiu na primeira meia hora que a gente não opera, depois ele desceu e aí deu essa entrada. Isso. Então agora vamos ver aqui. Ó, tem algum padrão igual a esse? Esse aqui, né? Ó, ele subiu, desceu, o preço aqui ele não rompeu o preço anterior, subiu, deu uma entrada. Então é exatamente esse padrão. Então a gente foi lá, deixa eu tirar essa aqui da frente, deu uma entradinha aqui e ele fez o quê? Quase pagou, né? Olha lá, 13 pontos. Faltou muito pouquinho para pagar. Como eu espero que todo mundo esteja entrando protegido, né? Aqui deu para tirar uns 7, 8 pontos se tu entrou protegido. Quem não lembra, eu já botei em outros vídeos, mas no dólar é assim, ó, bateu 5 pontos, tu já protege em 1. E aí depois tu consegue te organizar ali dentro, aí tu escolhe como é que tu prefere, tá? Se a cada um ponto que ele sobe ele reajusta, sei lá. Aí fica a teu critério. Uma hora eu passo... Eu acho que eu já passei nos vídeos o meu padrão, né? Acho que eu já passei. Se procurar aí nos vídeos, tem. Depois ele deu uma outra entrada, que andou 19, que o padrão foi esse aqui, né? Desceu, subiu, desceu, subiu. E olha lá, nós estamos utilizando a pernada que deu anteriormente, certo? E olha lá. A entrada que deu anteriormente, essa primeira aqui, foi uma entrada arriscada que protegeu. Mesma coisa lá do outro, né? Onde ele deu uma entrada arriscada e protegeu. E agora? Agora é uma entrada arriscada? Ou o quê? Né? Agora nós temos essa entrada... Aliás, agora eu não vou nem contabilizar essa perna aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Eu vou contabilizar... essas duas pernas aqui, ó. Aí. E aí nós temos o que aqui? Qual é a opção? Essa daqui que sobe e desce. Ah, não, essa daqui, ó. Nós temos o mesmo padrão. Temos o mesmo padrão, tá? Ó, sobe, desce, não rompe e dá uma entrada. Então tu veja, lá no outro foi uma entrada arriscada, lá no índice, né, do dia anterior. Foi uma entrada arriscada que te protegeu. Depois ele deu uma outra entrada arriscada logo em seguida, uma arriscada em cima da outra e te deu loss. Aqui foi o contrário, né? Ele fez uma entrada arriscada, a primeira te protegeu. Depois ele deu uma outra entrada arriscada que fez o quê? Que pagou, tá? Então nesse caso aqui, ó, essa segunda entrada deu o nosso gain. 20 pontos chegou a bater, então deu para pegar um pouquinho a mais até. Então é assim, ó, as entradas arriscadas, que nem um professor meu uma vez me falou, tu tem que fazer que nem o Daniel San, né? Tu tem que fazer sempre o mesmo procedimento. Ou seja, se tu gosta de entrar nas entradas arriscadas, tu tem que entrar em todas as entradas arriscadas. Se tu é que nem eu, que entra só nas oportunidades clássicas, nas entradas clássicas, tu tem que entrar em todas as entradas clássicas, tá? Então não adianta aparecer uma entrada clássica no meu caso e eu ficar com medo de entrar. Não, se eu entro só nas clássicas, eu vou entrar em todas as clássicas. Se tu entra nas clássicas e nas arriscadas, tu tem que entrar em todas as clássicas e as arriscadas. Porque senão vai ter uma arriscada que vai pagar, vai ter uma arriscada que não vai pagar. Não tem como saber. Certo? Então, esse é o exemplo claro. Exatamente a mesma coisa que deu lá na outra. Uma entrada arriscada
que protegeu. Depois, na mesma pernada, uma entrada arriscada que deu loss. E aqui no dólar, uma entrada arriscada que protegeu e depois na mesma pernada, uma entrada arriscada que pagou gain, né? Que deu gain. Então, o que a gente faz? Tu tem que decidir se tu vai entrar nas arriscadas ou não vai. Eu, Bonetti, não entro nas arriscadas, tá? Eu entro só nas clássicas porque eu tenho medo. Resumindo é isso, tá? Beleza, agora essa outra entrada aqui, ó. Essa entrada do Candle 24, essa daqui é um pega-ratão, né? E aí tem um detalhe. Se tu já entrou aqui e já teve o teu gain, eu acho que eu falei isso lá no primeiro vídeo. Se tu entrou e teve o teu gain, ou tu levanta a bunda do computador e vai embora e encerra o teu dia, ou tu dá um tempo. Não entra logo em seguida, uma atrás da outra. O risco é maior. Quanto mais tu te expõe ao risco, maior são as chances de tu perder, certo? Então aqui ele já apagou, já deu. Então agora a chance dele dar um descanso, porque ele já subiu 20 e poucos pontos, a chance dele dar um descanso é grande. Então isso aqui é uma entrada de pega-ratão. Não se deve entrar aqui, apesar do movimento ser um movimento saudável de alta, né? Olha lá. E aí aqui é que eu quero mostrar um detalhe também. Ó, vamos apagar essa aqui. Qual é o movimento que nós temos aqui? Ó? Subiu, desceu. Aí nós temos aqui uma subida, uma descidinha e uma coisinha assim, tá? Vamos olhar aqui nos nossos padrões. Ó, não tem nada nesse modelo aí, tem? Ó. Só se tu tirar essa perninha aqui e usar esse cara aqui, ó. É o mais parecido que tem. Porque olha aqui o que eu quero mostrar. Ó. Ele subiu e desceu. Quando ele desceu, ele não fez aquela recuada, tipo essa aqui, ó, que ele recuou um pouco e subiu. Não, ele subiu, deu só um descansinho e já deu uma entrada, que é isso aqui, ó. Certo? Então tu pode considerar, se tu pegar esse pedaço aqui, aí a gente vai considerar ali, ó, aqui e aqui, tá? Seria uma entrada arriscada, não é uma entrada clássica. Então uma entrada arriscada depois de já ter pago um gain, certo? Então aqui não vejo sentido de ter entrado. Muito bem. E depois nós tivemos aqui, né, uma outra entrada. Deixa eu botar um pouco mais para lá, para vocês poderem visualizar melhor. Acho que agora tá bom. Ó, tivemos uma outra entrada aqui, que andou 40, que também pagou, né? E aí, se vocês forem ver, nós temos esse movimento, esse movimento, esse movimento, esse movimento e esse. Aí, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa aqui é o de compra e esse aqui é o de venda. Qual é o movimento que tem ali igual a esse cara aqui? Não é este? É quase esse, parecido. Ó, aqui ele desceu, subiu, desceu, rompeu fundo. Ó, desceu, subiu, desceu, rompendo fundo. Só que olha só, esse cara aqui, quando ele sobe, ele não chega lá perto, ó, do preço de cima. Ele vem até aqui e já dá uma entrada. Nesse caso, ele subiu e foi até lá em cima, alinhado aqui, ó, ficou alinhado, certo? Se ele ficou alinhado, ele ficou que nem isso aqui, ó, o preço estava aqui, aí o preço desceu, subiu, e quando ele subiu, ele bateu no mesmo patamar do preço, ó, não tem nada para cima, não tem nada para cima aqui, certo? E depois ele deu uma entrada. Então é uma entrada arriscada. Essa entrada só não seria válida se ele fizesse isso, ó, se ele rompesse aqui e aí desse uma entrada. Porque aí não é uma entrada padrão, né?
Porque aí a gente está com um movimento de queda e aí ele rompe o preço, o topo anterior, isso já quebra o padrão de queda, tá? De uma avaliação de queda. Beleza? Ele deu essa entrada aqui e pagou. Deixa eu mudar aqui para dólar. Ó. Então, entrando aqui no Candle 40, ele pagou lá no Candle 43. Então, nós tivemos 2 gains no dólar até o momento. Certo? Depois, a próxima entrada foi esse cara aqui, Candle 45. Qual é o movimento que ele fez aqui? Esse aqui, ó, fez esse movimento e fez esse movimento, deu uma entrada. É uma entrada parecida com alguma coisa aqui? Ó, pode ser essa aqui, né? Vamos botar um pouquinho mais para lá. O máximo que eu consigo é aqui, senão vai ficar por cima. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, então, a lateral. Ó. Então nós temos aqui, ó. Ele tá na base, o preço sobe, desce, vem até a mesma base e depois ele dá uma entrada. É parecido? Mais ou menos, né? Eu prefiro não olhar essa pernada aqui e olhar... Porque olha só aqui ele tá subindo e descendo, é igual aqui, mas aqui ele dá uma entrada logo na base. E aqui ele não faz isso. Aqui ele sobe e dá uma entrada um pouco mais acima. Então, nesse caso aqui, ele está mais para esse cara aqui, ó. Certo? Então, o que eu faço? Eu volto aqui, elimino essa avaliação aqui, ó, deixo de avaliar esse cara e começo a avaliar apenas esse movimento. E aí tem alguma coisa? Aí nós temos, ó, um preço aqui, o patamar está aqui, não tem nada em cima dele, não tem nada para cima, aqui também não tem nada para cima, o preço desce, sobe e dá uma entrada. Desce, sobe e dá uma entrada. Percebe que os padrões são sempre iguais? Sempre se repete. Aquilo que é fora do padrão normalmente dá loss. Claro que os padrões também dão loss, mas as chances são maiores, né? Quando tem um padrão que a gente utiliza, a chance dele te proteger é muito grande e de te dar um gain também. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele fez uma proteção, ó. Deu 7 pontos. Então bateu 5 pontos, te protegeu em 1. Certo? Então, basicamente, hoje é isso. Tivemos então aqui 2 gains no dólar e... Vamos ver aqui que eu já nem lembro mais. Veja o que encontrei. Ó o meu celular falando, ó, tá louco. Então tá, tivemos 2 gains no dólar e 1 gain no índice para o dia de hoje. Certo? Vamos aguardar, vamos operar com calma, com paciência, com tranquilidade. Vamos olhar, cuidar esses padrões que eu coloquei ali. Fica sempre atento aos padrões que eu disponibilizei. A chance de dar um gain em cima dele é grande. Tu vê, nós estávamos com o índice em 100% de acerto. Tirando então de ontem aquele loss questionável, né? Se não fosse aquele loss ali, aquele registro de loss, nós estaríamos em 100% de aproveitamento no índice, tá? Enfim, tudo bem. Dúvidas, mandem mensagem, manda um WhatsApp, faça sinal de fumaça, manda um comentário lá no YouTube, chama no direct, no Instagram. Certo, pessoal? Vamos nos falando. Abraço!